Olá, como você está? Nossos dias não têm sido fáceis. Essa pandemia tem desafiado nossa fé em todos os sentidos. Estamos sendo chamados a crer, mesmo sem enxergar o certo, o que vem pela frente. Estamos sendo desafiados a caminhar, mesmo recebendo notícias ruins praticamente todos os dias. Estamos sendo convocados a chorar com os que choram. O sentimento de pesar, de sombra, tem sido mais constante que normalmente. É claro que isso está acontecendo com mais frequência porque estamos passando por uma pandemia, mas todos nós sabemos que lidar com perdas nunca foi fácil. Foi e sempre será um desafio lidar com a morte, porque o sopro divino sobre nós deixou um anseio pela eternidade dentro do homem. A morte sempre foi um visitante indesejado, temido e misterioso. Escrevendo aos Hebreus, o autor bíblico disse assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. O autor desse texto lembra seus leitores de que a morte é uma personagem antiga no palco da humanidade. Ela tem grande influência sobre os pensamentos dos homens, desde muito cedo, porque ela tomou o poder logo após o pecado. Morrer lembra que o ser humano perdeu muita coisa lá no Éden, e isso fere o orgulho humano. Muitos tentam se colocar acima de seus irmãos, outros vivem como se não houvesse um próximo do lado, e quando menos se espera, sem avisar, sem deixar recado, a morte vem e nivela todos. Que mistério! Mas esse versículo não fala somente sobre o problema, ele fala sobre a solução para o medo da morte. Por mais irônico que seja, a solução para o medo da morte é a morte de Jesus. A ressurreição de Cristo, que tanto enfatizamos na Páscoa, é um acontecimento marcante e profundo. Ela marca o dia em que a morte foi vencida e que os filhos dos homens, por meio de Cristo, não precisam mais viver reféns do medo. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo disse que nossa fé não pode ficar limitada ao que podemos desfrutar nessa vida e que juntamente com Cristo, aqueles que viveram com Ele aqui na terra serão ressuscitados, ou seja, a morte não terá mais poder sobre estes seguidores de Jesus. A morte, que era uma vilã, se tornou uma espécie de rito de passagem. Certa vez, Jesus estava com seus discípulos e disse a eles assim, mais um pouco e já não me vereis, um pouco mais e me verão de novo. Os discípulos não entenderam nada, mas isso fala muito ao meu coração hoje. Estamos perdendo muitos nesse momento difícil, mas a nossa fé nos leva além do que podemos ver. É nesse momento que a fé cristã dá uma resposta satisfatória para a morte. E a resposta é: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Por um momento, não estamos vendo muitos que gostaríamos que ainda estivessem por aqui, mas em breve os veremos novamente. E dessa vez, quando os vermos, não precisaremos mais viver no pesar da morte, na tristeza da dor da perda. Vamos ver acontecer a cena do capítulo 21 do livro de Apocalipse, que diz assim nos versículos 3 e 4. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Nunca estaremos preparados para a morte. Nossas emoções não se convencem tão facilmente. Por certo, vamos chorar, vamos sentir o pesar. Por um tempo sentiremos a dor, mas logo depois desfrutaremos da paz inigualável que nenhuma mente humana pode imaginar. Nossas emoções podem vir a falhar, nosso corpo pode até não aguentar tanta pressão, mas nada pode mudar a verdade bíblica. Se esse é o momento, viva o luto, chore, desabe, mas não perca a fé. Que o Senhor nos traga consolo nesse tempo de dores, pois esse consolo, essa comunhão, esse apego ao eterno é o que justifica toda a nossa vida nesse mundo. Até a próxima.